noite, Senhor, na Tua presença, Senhor, para lhe render louvor, Senhor, para lhe render graça e adoração, Deus, mais uma vez nessa noite, Senhor. Nós queremos mais, Senhor, de Ti, Deus. Queremos nos derramar, Senhor, diante da Tua presença, Espírito Santo. Queremos mais de Ti, mais de Ti. Me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, dizes palavras de amor, esperanças em mim, ao sentir teu toque, tua bondade liberta os meus ser, o clamor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, dizes palavras de amor, esperanças em mim, ao sentir teu toque, tua bondade liberta os meus ser, o clamor desse lugar. Eu
paz, amados, shalom, shalom, tudo bem com vocês? Convido vocês, querido, para neste momento nós fazermos uma oração, amém? Soberano Deus, eterno Pai, eu te agradeço, Pai amado, pelo dia de hoje. Senhor, eu te agradeço pela minha vida, pela vida do meu esposo, pela vida dos meus filhos. Senhor, eu te agradeço pela tua igreja. Pai querido, que o teu Espírito Santo, Pai, possa falar em cada coração nesta noite, amém? Queridos, esse mês nós estaremos falando sobre honra. E o que é a honra? Honra, queridos, é valorização, é algo precioso, é estima, olhar favorável, é respeito. E o que a honra nos traz? A honra, ela traz consigo grandes recompensas. Recompensas que Deus quer que eu e você receba. A honra, ela tem o poder de aprimorar grandemente a minha vida e a sua vida, amém? Na Bíblia, está cheia de passagens que falam sobre este assunto. Nós encontramos textos que dizem que nós devemos honrar o pai e a mãe, que nos ensina a honrar a Deus com os nossos bens, com as nossas primícias. E também diz que nós devemos honrar aqueles que foram enviados por Deus na nossa vida. E lá em Mateus, capítulo 10, do versículo 40 ao 42, nos diz assim: Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Queridos, que palavra maravilhosa o Senhor nos ensina. Isso significa, queridos, que existe uma recompensa para a honra. Existe também uma consequência quando nós não honramos, mas existe uma recompensa quando nós aprendemos a honrar. E esse princípio, amados, não serve apenas no contexto de igreja. Esse mesmo princípio, ele vale para qualquer autoridade na nossa vida. Para governantes, para professor, para policial, para um chefe, para a nossa liderança na igreja. Independente do lugar onde nós estivermos, precisa existir o princípio da honra. Amém? Em Números, capítulo 12, do versículo 1 ao 16, nos fala da passagem onde Miriam e Arão, eles censuram Moisés. Mas por que eles fazem isso? Porque Moisés, ele tinha casado com uma mulher cananeia. Algo que Deus ordenou que não fizesse. E Miriam era a irmã mais velha de Moisés. E então, ela se sentiu no direito de agir dessa forma com ele. A princípio, se pensarmos por esse lado, por ela ser a irmã mais velha, ela podia até ter razão em ter agido dessa forma com ele. Só que Moisés, ele não era apenas o irmão de Miriam, ele também era seu líder. E por isso, Miriam, ela perdeu a razão por causa da maneira desonrosa que ela tratou o seu líder. E teve consequências? Teve consequências sim, amados. E quais foram elas? Miriam, ela ficou leprosa. E a nuvem do mover de Deus parou. Toda a congregação sofreu por causa da desonra de uma única pessoa. Às vezes, amados, nós temos perdido muita coisa preciosa da parte de Deus. Algo no nosso casamento, na nossa família, na vida profissional, no meio da igreja. Por quê? Porque nós não honramos da maneira em que devemos honrar. E não tem jeito, queridos.
Deus, ele só opera no ambiente de honra. Onde existe desonra, Deus jamais vai agir. É assim que funciona. Então, na nossa casa, no trabalho, devemos honrar, sempre. Mas existem alguns motivos ao qual às vezes nós pensamos que nós não devemos honrar determinadas pessoas. Um deles, o líder não corresponde ao padrão que nós idealizamos. Queridos, às vezes pode acontecer de nós termos em nossa mente a imagem de um líder que seria perfeito para nós. E talvez o motivo de nós não honrarmos os nossos líderes é porque muitas vezes eles não correspondem a esse padrão que nós idealizamos. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao 5. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, maravilhavam, dizendo: de onde vêm a estes estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Jesus, queridos, ele foi convidado para dar uma mensagem. Até aí tudo bem. As pessoas, elas estavam ouvindo impressionadas. Só que depois que eles reconheceram Jesus, eles começaram a questionar. Espera aí, esse sujeito que está querendo nos ensinar aqui não é aquele que é o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Queridos, eles estavam questionando a autoridade de Jesus. Pode ser porque eles esperavam que aquele líder tivesse uma aparência diferente, tivesse vestido da forma como eles achassem melhor. O fato é que o Senhor, ele foi desonrado naquele lugar, e no versículo 4 ele disse assim: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Amados, nós não sabemos o certo o que fez com que aquelas pessoas não reconhecessem a Jesus como autoridade. Mas sabemos de algo. Isso aconteceu porque o Senhor não estava no padrão que eles esperavam. Às vezes, nós crucificamos alguém que Deus enviou para nos abençoar simplesmente porque veio em uma embalagem que eu não gostei, que você não gostou, porque não está de acordo com o nosso selo de qualidade. E no versículo 5, continua dizendo que Jesus, ele não pôde fazer os milagres que ele queria fazer naquele lugar. Assim como a honra produz um galardão, queridos, a desonra também trava o mover de Deus nas nossas vidas. Tem muita gente que está com a vida travada, que não consegue ver o milagre de Deus na sua vida, que nada dá certo, simplesmente porque ainda não aprendeu o princípio da honra. Queridos, nós precisamos aprender a respeitar, precisamos aprender o princípio da honra. Às vezes, na sua casa, você não honra seu pai, a sua mãe, o irmão, porque ele faz algo que não te agrada, faz algo que aos seus olhos é incorreto, que você sabe que é errado. Mas, queridos, é o seu pai, é a sua mãe,
seu irmão, vem da sua família. Precisamos honrar. Nós precisamos obedecer este princípio, que é o princípio da honra. Na escola, não importa qual é o cargo do funcionário ali, se é a diretora, se é o auxiliar da limpeza, se é algum outro funcionário. A todos eles devemos honrar. No nosso trabalho, também, nós não devemos apenas honrar aquele que está superior a nós e aquele que de repente está no cargo inferior ao nosso, nós desonrar, porque nós acharmos, aquele ali não merece honra. Querido, Deus não age assim. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Para Deus, não tem essa de, fulano de tal, ele tem um cargo elevado, então ele merece ser abençoado. Olha, aquele outro ali, o cargo dele é mais inferior, então ele não merece. Não é assim que Deus faz. Deus, ele abençoa a todos, independente de cor, independente de idade, independente de cargo. O amor dele é o mesmo para com todos. Então, querido, que nós também venhamos assim, ser assim, como Deus. Que nós não venhamos fazer acepção de pessoas. Amém? Uma outra causa que também pode acontecer é pensarmos que o homem de Deus não é digno de honra. 1 Samuel 12, 1, do versículo 12 ao 17. Nos diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Queridos, a Bíblia nos diz que Ana, ela era estéril, e o sonho dela era ter um filho. Durante muito tempo ela orou a Deus e a resposta não vinha. Nada do Senhor dá este filho para ela. Mas olha só o que aconteceu nessa passagem. Em uma de suas orações, o clamor de Ana era tão forte que o sacerdote Eli, ele viu de longe e achou que ela estava embriagada. Sinceramente, eu te pergunto agora, queridos, se fosse você numa situação dessa, você está ali atribulado de espírito, está orando a Deus e chega alguém e fala que você está bêbado. Como que você iria responder esse sacerdote? Como que você iria agir? De repente, você iria dizer assim: peraí, sai pra lá, eu não tô bêbado não. Olha, me deixa em paz, não fala dessa forma comigo. Só que Ana, ela não respondeu assim. Ana, pelo contrário, queridos, ela chamou o sacerdote de Senhor. E por que ela fez isso? Porque ela sabia que Eli era um homem de Deus e era digno de honra. Inclusive, amados, depois dessa conversa, nós vemos que Eli, ele abençoou Ana. E foi depois desse dia que ela ficou grávida, como está ali escrito no versículo 17, onde nos diz: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Queridos, existem pessoas que acham que Ana recebeu um milagre porque ela orou demais. Tem gente que acha que ela recebeu um milagre porque o clamor dela era muito forte. Outros porque ela fez uma promessa, onde ela dizia que ia consagrar o seu filho ao Senhor. Tudo isso é verdade. Só que um dos motivos desse destravar espiritual na vida de Ana, queridos, foi justamente a honra que ela deu ao sacerdote, mesmo que aparentemente ele não merecesse. Então, amados, se de repente ela tivesse
respondido a ele de uma outra forma, tivesse sido grosseira com ele, tivesse usado de palavras ásperas com ele, ela não tivesse alcançado a bênção dela. Ela não teria alcançado a bênção dela. Mas ao contrário, mesmo que aparentemente ele não merecesse, ela o honrou da mesma forma. Independente da forma a qual ele falou com ela foi educada com ele. Ela falou com ele da forma em que merecia. Ela deu a ele a honra a qual ela deveria dar por ele ser um homem de Deus. E que na nossa vida, queridos, nós venhamos a ser da mesma forma. Porque quando Deus, ele unge uma pessoa, não cabe a mim e a você julgar, achar que aquele não era o certo. Não. Deus, ele separou, ungiu aquela pessoa, não, tá errado. Eu acho que deveria ser fulano de tal, porque fulano de tal, ele é assim, ele faz isso, ele faz aquilo, aquele ali não. Queridos, o agir é de Deus. Quem unge é o Senhor, ele que escolhe, ele que capacita. Então, cabe a cada um de nós honrar, amém? Independente de quem seja, independente do cargo, independente de qualquer coisa, que nós venhamos honrar uns aos outros, amém? Que nós venhamos honrar nossos esposa, os filhos, o pastor, os líderes, as pessoas no seu local de trabalho, as pessoas na sua escola, onde quer que você esteja. Que o princípio da honra, queridos, possa cada dia fazer parte da minha vida e da sua vida, para que assim, queridos, nós possamos viver as bênçãos que o Senhor preparou para nós, para que assim, queridos, nós venhamos ter o desatar de Deus nas nossas vidas. Amém? E eu convido você a orarmos mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor amado, por essa palavra. Que o Senhor possa, Deus Santo, falar, Senhor amado, poderosamente mais e mais em nossos corações. E que nós venhamos a cada dia, Pai, ter, Senhor Jesus querido, o princípio da honra em nossas vidas, Pai querido, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos. Agora nós vamos para o momento da oferta, amém? E nós já sabemos o quão importante é ofertar, iniciar, dizimar na casa de Deus. Então hoje, queridos, eu quero deixar apenas um versículo para você, que nos diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa palavra, amados, está em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Então, amados, que nós venhamos a cada dia honrar ao Senhor com o nosso dízimo, com a nossa primícia, com as nossas ofertas, dar sempre o nosso melhor. Agradecermos a Deus, queridos, por tudo o que Ele já tem feito por nós e por tudo que Ele ainda há de fazer, porque o Senhor, querido, Ele tem cuidado de nós, Ele tem um amor grandioso por cada um de nós, Ele não tem nos deixado faltar nada, Ele supre tudo em nossas vidas, basta tão somente nós confiarmos nele, nós agirmos de acordo com a sua palavra, nós sermos fiel a Ele. Então, amados, que este princípio da honra em relação à oferta, dízimos e primícias também possa fazer parte das nossas vidas. Que nós não venhamos, amados, a ofertar um dia sim, outros não, um mês eu dizimo, no outro mês eu não dizimo, mas esse mês eu não vou dizimar porque eu tenho muita coisa para pagar, então eu não vou dizimar. Não, queridos, dizime porque você vai ver o desatar de Deus na sua vida. Na hora da sua oração também, amados, honre Deus com a sua oração, faça a sua melhor oração, que ela não venha a ser, queridos, uma oração onde seja um monólogo, onde só você está falando, não, que a sua oração também venha a ser um diálogo onde você fala e onde Deus fala com você, onde você escuta a voz de Deus. Você vai adorar o Senhor, amados, então honre com a sua melhor adoração, amém? Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus santo, Pai, apresenta o Senhor amado neste momento a vida dos teus servos que estarão ofertando a Ti, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, ó Pai querido, Pai santo, a vida financeira dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor não venha deixar faltar em coisas pequenas, em coisas grandes. Senhor amado, que eles possam viver, ó Deus,
o melhor dessa terra, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus. Deus fez uma aliança inquebrável, inabalável. Tudo pode passar, terra, céu e mar. A aliança não se acabará. Diga, Deus fez. Deus fez uma aliança inquebrável, inabalável. Tudo pode passar, terra, céu e mar.
tudo pode passar, terra, céu